aqui. De segunda a sexta, às 18 horas, tem o programa Previdência Hoje em 10 Minutos. Você vai ficar por dentro das principais notícias de Previdência. Então se inscreva no canal da Rede Previdência e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Olá, amigos e amigas da Rede Previdência. Eu sou Natasha Bublitz e estarei nesta quarta-feira, 4 de agosto, trazendo para vocês as últimas notícias e atualizações no mundo previdenciário. Antes de começarmos, eu quero fazer aquele convite e agradecimento. Eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que já estão inscritos, que acompanham nossos vídeos e compartilham. E ainda quero convidar você que ainda não está inscrito no canal para fazer sua inscrição, ativar o sininho para que possa receber os conteúdos assim que postados e também para que dê o like no conteúdo que gostou, compartilhe com quem acha que esse conteúdo vai agregar e somar. Dito isso, eu também quero convidar vocês para hoje, 4 de agosto, acompanharem às 19 horas o programa Caiu na Rede. O programa contará com os apresentadores do Previdência em 10 Minutos, respondendo as dúvidas que são postadas aqui no canal, aqui embaixo, no YouTube. Se você tem uma dúvida, deixa aqui na caixinha de mensagem, que serão respondidas hoje às 19 horas. Você também pode fazer perguntas ao vivo, então acompanha lá, te espero lá às 19 horas. Hoje eu quero trazer para vocês, entre as atualizações do mundo previdenciário, 2 projetos de lei, uma jurisprudência sobre a Emenda Constitucional 103 e como está a reforma da Previdência do Servidor Público de Santa Catarina. Quero trazer para vocês como julgado uma jurisprudência da 2ª Vara Federal de Florianópolis, em que pese ainda caiba recurso, eis que é uma decisão de 1º grau e não transitou em julgado, é uma decisão importante e relevante no entendimento da Emenda Constitucional 103. A 2ª Vara Federal de Florianópolis declarou em controle difuso a inconstitucionalidade do artigo 35, inciso 3 e 4 da Emenda Constitucional 103 de 2019, reconhecendo o direito de uma servidora pública de se aposentar com base na Emenda 47 de 2005. Lembrando que a Emenda Constitucional 103, ela revogou as regras de transição para aposentadoria existentes até então, no caso dos servidores públicos, fazendo com que a data da aposentadoria dessa servidora e daqueles que não haviam implementado os requisitos até então, tenha que se adequar às novas regras. No caso dessa servidora, ela iria se aposentar em 2020, mas após a promulgação da reforma, passou para 2025. Então, essa servidora pública federal ingressou com uma ação alegando a inconstitucionalidade do artigo 35, alegando que também foi revogada essas regras de transições, trazendo uma situação mais gravosa para a aposentadoria integral, não tendo sido observado a segurança jurídica e a proporcionalidade, nem o direito adquirido dos servidores à observância das regras de transição anteriores. E aqui eu quero trazer para vocês um pouco dos argumentos utilizados pelo juiz federal Leonardo Cacau Santos, que julgou essa matéria. O magistrado, ele analisou a questão conforme o princípio da proteção da confiança e ponderou que a discricionariedade legislativa não é absoluta, ou seja, ele considerou que, embora o legislativo tenha o direito de revisar as normas que consagram os direitos sociais, deve existir uma certa garantia de estabilidade e previsibilidade nas posições jurídicas concretizadas. Para isso, deve ser resguardado o princípio da proteção da confiança após a concretização. Então, finalizou o magistrado entendendo que deve ser respeitada a previsibilidade e a estabilidade das regras previdenciárias, uma vez que o dano causado pela mudança não se justifica pela finalidade de conter os danos aos cofres públicos, declarando assim a inconstitucionalidade do artigo 35 da Emenda Constitucional 103
e garantindo o direito da servidora de se aposentar conforme as regras das emendas constitucionais anteriores. Lembrando que essa decisão ainda não transitou em julgado, cabe recurso, porém ela é um início de novos entendimentos sobre a emenda constitucional 103. Quero trazer para vocês também hoje 2 projetos de lei que devem ser acompanhados. Lembrando que projeto de lei ainda não é lei. É uma proposta que carrega os anseios da sociedade para que seja garantido por lei. Então, para um projeto se tornar lei, ele é debatido e aprovado pelo Poder Legislativo. O que eu quero trazer para vocês são 2 projetos de lei que estão em debate no Poder Legislativo. E o texto ainda está em apreciação. O texto, antes de seguir para apreciação, ele tramita nas comissões. Então, nas comissões aprovada a legalidade, ele segue para a comissão temática, que analisa o teor da proposta. E a partir daí, ele tem o debate entre as câmaras antes da sua aprovação. Eu trago aqui 2 projetos de lei para que vocês, tanto previdenciaristas como segurados, aposentados que acompanham, possam se manifestar e acompanhar esses projetos de lei. Lembrando que tanto no site do Senado quanto da Câmara dos Deputados existe a possibilidade de opinar sobre os projetos de lei. É só digitar o número do projeto de lei, entrar lá e se posicionar, se é a favor, contra, comentar. Dito isso, o projeto de lei 1919 de 21 visa incluir o trabalhador artesão como segurado especial da Previdência Social. O texto ele tramita na Câmara dos Deputados e ele busca enquadrar na categoria os trabalhadores que apresentarem a Carteira Nacional de Artesão. Então, a proposta, ela quer considerar como segurado especial o artesão que trabalha em regime de economia familiar, independente de residir em área urbana ou rural e que tenha renda menor que um salário mínimo. A autora do projeto, a deputada Maria do Rosário, argumenta que a inclusão aumentará o número de contribuintes da Previdência Social, reforçando o caixa e, ao mesmo tempo, assegurará os direitos básicos de milhões de brasileiros. Ela pontua no projeto que, na última avaliação do IBGE, o Brasil contava com 10 milhões de trabalhadores artesãos, sendo que 80% deles eram mulheres. Cabe aqui a gente lembrar que segurado especial hoje é o trabalhador que exerce atividade para garantir a própria subsistência de sua família de forma individual ou em regime de economia familiar. A maior parte está no meio rural, mas também são segurados especiais os indígenas e pescadores artesanais. Lembrando que esse grupo de segurados, desde 91, realiza uma contribuição correspondente a 1,3 sobre o valor bruto da comercialização do produto. Então, o projeto ele está sendo analisado pela Comissão de Seguridade Social e Família, de Finanças, Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania do CCJ. O outro projeto de lei que eu quero trazer para vocês é o projeto de lei 3914 de 2020, que autoriza os segurados pagarem a partir de 2022 os honorários de perícias médicas realizadas em processos de competência da Justiça Federal contra o INSS. O projeto ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara e ele define que as perícias que sejam realizadas ou que ocorram até o final de 2021 tenham os honorários custeados pelo próprio segurado. A única exceção que o projeto traz é a dispensa do pagamento de custos da perícia para o segurado que recebe a JG e, lembrando, a JG, Assistência Jurídica Gratuita, que é um benefício, mas não basta só ter a concessão do benefício de assistência gratuita. É necessário que cumulativamente, ou seja, 2 requisitos, comprove pertencer à família de baixa renda. Ou seja, o autor precisa comprovar uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou possuir renda familiar de até 3 salários mínimos. Nesta hipótese, a avaliação pericial será paga pelo Poder Judiciário. Caso não se enquadre, o segurado deverá arcar com esse pagamento.
O texto, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, é o substitutivo do relator deputado Darcy de Matos ao projeto do deputado Irã Gonçalves. Antes de aguardar a análise do Senado Federal, ele ainda está em prazo para recurso. Esse projeto de lei, ele tem total ligação com um artigo que eu recomendo para que todos leiam, do desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz, em que ele, sobre a titulação da judicialização dos benefícios previdenciários por incapacidade, da negativa administrativa à retração judicial, traz ali no artigo o dado de que o INSS negou 3.311.615 benefícios entre fevereiro e outubro de 2020. E o benefício de incapacidade temporária representa 53,4% do total desses benefícios indeferidos neste período. Então, o aumento do adoecimento da população e as inúmeras negativas na via administrativas geram o aumento desses processos no judiciário, de forma que esse projeto de lei, vou repetir o número, 3914 de 2020, ele impacta e tem total relação com o acesso ao judiciário para a realização das perícias médicas, importante para apreciar benefícios por incapacidade. Por fim, trago também que a proposta da reforma de previdência do servidor público de Santa Catarina deve ser votada nesta quarta-feira. A sessão começa hoje às 14 horas, né, e tem início de votação às 16. Entre as principais mudanças do projeto é a contribuição de 14%, hoje cobrada de todos que estão na ativa, e também dos aposentados e pensionistas que ganham acima do teto do INSS. Com a proposta, passará a ser cobrado também dos inativos e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. A pensão por morte do servidor, ela passa a se alterar, né, para 60% do salário do servidor, mais 10% por dependente. E, por fim, a idade mínima da aposentadoria dos homens sobe de 60 para 65 e para as mulheres de 55 para 62. No caso da segurança pública, pelas regras atuais, não tem idade mínima e passaria a ser de 55 anos. Essas são as notícias desta quarta-feira. Se gostou, por favor, compartilhe, dê um like, comente, faça suas perguntas e te espero hoje às 19 horas no programa Caiu na Rede.